Boa noite. Hoje, dia 6, 8, uma live. A internet está com uns probleminhas, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente vai refletir sobre alguns assuntos para que a gente reflita um pouquinho sobre tudo que está acontecendo, olhe para a gente mesmo de uma maneira diferente, que a gente comece a nos valorizar, né? Um sentimento de valorização que é muito importante para que a gente possa crescer como ser humano, como pessoa, começar a valorizar as coisas que nós temos na nossa vida, nossas conquistas. Isso é muito importante para a gente se sentir bem. Boa noite quem está chegando. Eu não estou conseguindo ver ainda, mas já vou ver. Então, o que eu quero começar esse vídeo, começar conversando com vocês, é fazendo primeiro um pequeno questionamento. Você dá valor às suas conquistas? Você dá valor às coisas que você realiza na tua vida? Você festeja as suas conquistas? Como é que você lida com as coisas que você ganha e como você lida com aquilo que você perde? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse posicionamento, né, da nossa vida, de como é que a gente lida entre o ganhar e o perder, como é que a gente se relaciona com as pessoas, com a gente mesmo, e como é que a gente pode melhorar a nossa relação pessoal conosco. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Hoje eu não coloquei o aviso no Facebook, falando que hoje ia ter a live, e eu vou colocar um dos motivos, né? Então muitas vezes você tem um dia tranquilo, um dia calmo, sossegado, se encontra com pessoas que são legais para você, faz parte da sua vida, mas de uma hora para outra vem alguma notícia que muda todo o cenário da nossa vida, né? Foi o que aconteceu comigo hoje, não comigo aqui, mas com uma pessoa muito próxima, com quem tem uma amizade muito grande há muitos anos, e eu estava conversando com ele, com a esposa dele, né? E ele recebeu a notícia do que o irmão dele, que não mora aqui em São Paulo, teve um mal súbito. E né, aqueles momentos de alegria, aqueles momentos de reencontro, de confraternização, se tornou um momento de reflexão, de pensamento. E aí me fez mudar o que eu ia falar com vocês hoje. Então, o que a gente vai conversar, como é que a gente, com as nossas perdas, nossos ganhos, com as notícias que nós recebemos, afinal de contas, né? Como é que as coisas caminham na nossa vida, na nossa existência. E isso que a gente precisa parar um pouquinho para pensar. Que a gente acredita ser, vamos dizer assim, que a gente acredita que a gente tem pleno domínio sobre o que está acontecendo, sobre o que está passando, sobre o que a gente está vivenciando. Mas é que a gente não tem esse controle da nossa existência. Ô Dimas, tudo bem? Dimas, se você estiver me ouvindo, você fala, porque hoje aqui eu estou com um problema na internet, já está indo e vindo, né? Então se puder me dar um retorno
mesmo, porque hoje está meio complicadinho. Então, voltando ao que a gente estava conversando, como é que eu posso sentir que eu tenho controle da minha vida, da minha existência e das coisas que vão acontecer na minha vida? Eu não tenho. A gente vai levando a vida da gente supondo que as coisas possam acontecer dentro de um planejamento, dentro de uma visão, de um objetivo. E às vezes isso não acontece, né? E aí, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com essa situação que não está nas minhas mãos, né? Essa situação que eu não posso dominar. Então aí que eu tenho que aprender a lidar com as perdas e ganhos que a vida me oferece. Então muitas vezes eu estou acreditando que determinado caminho vai me trazer uma situação agradável, feliz e alegre, e não é bem assim que acontece. Outras vezes eu esperando algo trágico, algo desagradável, e as coisas acontecem de um jeito mais positivo. Então eu não tenho controle, eu não tenho domínio. E sempre quando tento controlar a vida, dominar a vida, a chance de eu entrar no processo de ansiedade, um processo de temor, de medo, de pânico, enfim, sensações que são fora do meu controle, é muito grande. Então eu preciso aprender a lidar com as adversidades. Ô Terceira, tudo bem? A como lidar com essas adversidades. Como é que eu vou lidar com esses problemas que vão surgindo na minha vida e que normalmente, né, estão fora daquele planejamento. E a gente ouve muito hoje, né, e em vários locais, na televisão, na internet, as pessoas falando, né, de que a gente pode controlar, planejar o que a gente vai sentir, o que a gente vai pensar, que é uma questão de domínio, que é uma questão de técnica. Sim, tem técnicas, tem um monte de coisas que você pode utilizar para aprender a controlar a forma com que os seus pensamentos, as suas emoções vão lidar com você. Mas umas boas técnicas que a gente tem para aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, enfim, com as coisas que acontecem na vida, é primeiro compreender que a gente não domina o destino, que a gente não controla o que vai vir depois. Eu posso planejar muita coisa, eu posso sistematizar muita coisa, mas isso não significa que as coisas vão acontecer na forma e do jeito que eu planejei. Às vezes, né? Às vezes você tem sorte, às vezes isso acontece e caminha do jeito que você está pensando, criando. Mas uma boa parte das vezes isso não acontece. Uma boa parte das vezes você é dominado pelo imponderável, né? Que é a própria vida. Então é interessante a gente aprender a gente não ficar... Desculpe tanto, gente, né? Acabou vindo esse monte de gente na cabeça. Então eu preciso entender que eu posso aprender a lidar com esses fatores que eu não tenho controle. Como é que eu faço isso? Entender que eu não tenho controle, é o básico. E aprender, sabe? É igual você estar no mar navegando. Você pode controlar o leme. Você tem que aprender a navegar no oceano, sabendo que tem as ondas, sabendo que tem as ventanias, que tem as tempestades, e que você vai ter que aprender a lidar com essas adversidades, porque você não vai ter controle do mar, você não vai ter controle do tempo, você não vai ter controle de temperatura, e nem mesmo do barco, mas você tenta manter o teu leme, o teu rumo na posição certa, né? Um exemplo, quando você está no mar na tempestade, o comandante da embarcação, ele coloca o barco de frente para a onda, não de lado, porque se ficar de lado ele vai adernar, né? Agora ele
coloca de frente. O que quer dizer colocar o barco de frente para a onda? É enfrentar o problema de frente. Muitas vezes eu fujo do problema, muitas vezes me posiciono de uma forma inadequada com um problema, numa situação, e não resolvo. Então, na adversidade, eu tenho que, face to face, olhar, encarar e falar: olha, o que eu tenho para hoje? O que eu posso fazer? É isso que eu posso fazer, então é isso que eu vou fazer. Encara o problema. E assume que você não tem, muitas vezes, condições, né, de realizar as coisas do jeito que você quer. Então, por isso que é muito importante você aprender a ser humilde e falar: olha, não resolvo tudo sozinho. Eu não vou chegar a uma conclusão sozinho. Eu preciso de pessoas para me orientar. Eu preciso de auxílio, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso mudar a forma de como eu vou lidar com essa diversidade, com esse problema. Então eu vou criando, através dessas dificuldades que eu vou vivendo na vida, desses problemas que eu vou criando na vida, eu vou adquirindo experiência para saber como me comportar nesses momentos difíceis. E perdas e ganhos. Para que muitas vezes eu consiga chegar a um outro porto, enfrentar uma tempestade, vou ter que abrir mão de certas coisas. Porque se eu não abrir mão daquelas coisas, eu vou ser vítima, né, dessa minha situação. Então eu preciso aprender a lidar com isso. E nós estamos num momento que a gente precisa aprender a lidar justamente com a adversidade. E lidar com a adversidade, muitas vezes, não é fazer o que todo mundo quer que você faça, agir como todo mundo quer que você haja. Você precisa encontrar um caminho que seja confortável para você, encontrar uma forma de lidar que seja mais coerente com o seu jeito de ser. E como eu falei, né? Aprender a olhar o problema de frente. Enfrentar o problema de frente. Eu não tenho como ficar fugindo, ou tentar me esquivando, ou tentar, sabe, fazer algo diferente daquilo que dá para ser feito. Então eu preciso aprender com isso, eu preciso lidar com minha adversidade, com os meus problemas. Aprender a desapegar das coisas. Inclusive, desapegar de uma situação conveniente, confortável, né? Porque muitas vezes, para eu conseguir coisas melhores na minha vida, para eu superar dificuldades maiores na minha vida, eu tenho que abrir mão da situação cômoda que eu tenho. E essa situação não quer dizer que eu tenha boas condições para isso ou aquilo. Não, mas é uma situação que eu conheço. E muitas vezes não me rende nada, nem como ser humano ou como pessoa, não me rende. Mas eu me sinto confortável, porque eu sei lidar com aquilo. E eu tenho que muitas vezes colocar a minha obstinação, a minha vontade de crescer, a minha vontade de me tornar uma pessoa melhor, acima das dos meus medos. Eu tenho que aprender a vivenciar e a vencer os meus medos. E os medos nossos, né, são os mais variados possíveis. O medo de ser rejeitado, o medo de não ser compreendido, o medo de descobrir que eu sou fraco, o medo de descobrir que eu não sou tudo aquilo que eles imaginavam que eu era. Eu tenho que abrir mão disso. É uma perda? Aparentemente é uma perda. Mas quando eu assumo as minhas fragilidades, eu assumo os meus medos, os meus receios, na verdade eu acabo me fortalecendo. Eu digo para as pessoas: olha, meu limite é esse. É até aqui que eu consigo chegar bem. Para eu ir um passo à frente, para eu chegar em outro local, eu vou precisar de ajuda. E se você me oferecer ajuda, eu vou aceitar. Humildade, né? E humildade, entender o seu limite. Mas eu entendo o meu limite, mas eu não quero ficar só nele. Eu quero ampliar esse limite. E para ampliar esse limite, eu preciso de pessoas do meu lado. Eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio, eu preciso de pessoas que gostem de mim, né? E também de pessoas que não gostam de mim, para poder chegar e falar: ó, né, você tem muitas coisas que precisa corrigir, coisas que precisa mudar. Então tudo isso a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então hoje, quando aconteceu isso, com esse fato com esse colega meu, né, com essa diversidade, e a gente começa a perceber que todo mundo
eu estou me protegendo de tanta coisa, eu estou me esquivando de tanta coisa, mas aí vem a vida e fala, ó, tem uma coisa que você não vai, agora nesse momento você não vai fugir. Então encarar o que a vida te traz, encarar a adversidade que a vida te traz de frente, acreditando em você, acreditando no seu potencial, naquilo que é importante, sabe, é fundamental se você quer realmente crescer, se você quer realmente evoluir como pessoa. Então, aprender a lidar com tudo isso é fundamental para o seu crescimento. Sem dizer também que quando eu assumo as minhas fraquezas, os meus medos, os meus receios, eu tiro um peso das minhas costas enorme. Fica mais fácil caminhar, fica mais fácil eu alcançar os meus objetivos. Né? Por quê? Porque eu fico sem aquela pressão de dar certo, aquela pressão de fazer isso, aquela pressão de fazer aquilo. Eu fico mais sossegado para alcançar os meus ideais. Então eu preciso aprender a abrir mão das situações e das coisas. Isso é fundamental. Uma outra coisa que eu fazer, né, que é muito importante aprender a fazer, é analisar, né, a minha vida no dia a dia. O que está acontecendo com ela? Por que ela está assim? Qual é o meu comportamento? Qual a minha atitude? Eu preciso fazer uma avaliação sistemática, né, da minha própria existência para saber se os caminhos que eu estou seguindo vão me levar a algo produtivo ou não. Se é bom eu continuar nesse caminho, se é bom eu parar, se é bom eu pegar outro caminho. Então tudo isso vai do processo de autoconhecimento, de eu entender quem é que eu sou, aonde eu cheguei, aonde eu quero chegar, quais os meus objetivos, os meus sonhos, enfim, aonde as coisas importantes da minha vida estão. Isso vai te levar a compreender melhor a sua postura e sua atitude. Né? Então, criar dentro de você esse comportamento, essa postura, essa atitude, é muito bom, é muito legal. Né? E vai fazer você uma pessoa melhor. Vai fazer de você uma pessoa mais preparada para enfrentar as adversidades da vida. E quando eu começo a entender que por mais que eu pense, né, que eu tenho tudo nas mãos, que está tudo certo, que eu tenho domínio de tudo, mas que existem forças na natureza que são muito mais poderosas que isso. Então eu preciso aprender a me colocar em harmonia com a natureza. Né? Com a natureza que eu falo é com a vida. Eu preciso aprender a olhar a vida de uma maneira que eu vá me harmonizando. Sabe? Eu vou perceber na hora que vai haver alguma mudança de temperatura, se vai chover, se vai fazer sol. Então, quando eu presto atenção, eu estou harmonizado com a natureza, eu percebo as adversidades que vão vir. É instintivo, né? É instintivo, não é racional, é um instinto. E esse instinto me ajuda a me precaver. Então, aprender a estar harmonizado com os seus sentimentos, com a sua intuição, com a forma de ver a vida, estar harmonizado com o ambiente que você convive, aprender a perceber, a sentir as pessoas que estão à sua volta. Tudo isso vai criar em você uma perspectiva de vida muito mais bacana, muito mais interessante, muito mais legal. E vai fazer você caminhar numa situação muito mais consistente. Então, eu preciso aprender. O que eu preciso desenvolver? Primeiro, aprender a abrir mão daquilo que não serve mais. Entender que nem tudo depende de mim ou está sob meu controle. Aprender a lidar com a adversidade. Aprender a pedir ajuda, auxílio e orientação. Aprender a mudar a rota, né? A sua rota de vida. Aprender a procurar no dia a dia, prestar atenção no mundo que você vive, nas pessoas que habitam perto de você, conhecer melhor as pessoas, conhecer melhor como é que elas sentem, como é que elas vivem, né? Dar importância maior às coisas que não são muito lógicas aparentemente, que é o instinto, né? Que é a intuição, que é as emoções
que você tem de determinados momentos que você não sabe explicar, mas que te auxiliam no seu dia a dia. Então tudo isso vai te auxiliar a você lidar com as adversidades, lidar com essas tormentas no dia a dia. Muitas vezes as coisas não vão ser do jeito que você quer, mas não é por isso que você vai parar de seguir em frente. Não é por isso que você vai parar de caminhar, de olhar, de entender como as coisas funcionam. E é assim que a gente vai aprendendo cada dia mais a lidar com as nossas adversidades e com os nossos problemas. Hoje eu vou fazer uma live muito curta, 18, um pouquinho de tempo, porque eu creio que a essência do que eu queria falar é justamente isso. Eu tenho que aprender que eu não sou a pessoa sem problemas, que eu resolvo tudo sozinho, que deixa comigo que eu resolvo, que não é assim, né? Que existe o imponderável, que existe coisas que estão fora do meu controle e que eu tenho que aprender a me harmonizar com o meio ambiente, com as pessoas que vivem perto de mim, que eu tenho que procurar a encontrar caminhos no meio da adversidade, que quando vier a tormenta, as tempestades, eu não vou controlar as tempestades, mas vou aprender para que ponto, né, eu tenho que colocar a proa do meu navio para que ele não seja adernado, afundado, mas que eu consiga atravessar aquela tempestade, mesmo com algumas avarias, com alguns problemas, mas que eu chegue ao porto inteiro. E é assim que a gente vai aprendendo no dia a dia, enfrentando, lutando, batalhando para que as coisas aconteçam de uma forma bacana e verdadeira na nossa vida. Tenha uma noite maravilhosa, tenha uma noite carregada de alegria e aprendam a viver o hoje, o agora. O amanhã é uma outra coisa, é uma outra situação, né? A gente vai viver muito melhor se aprender a viver um dia atrás do outro. A gente vai viver muito melhor se aprender a observar o que a vida quer que você faça. Então tudo isso vai te ajudar a ser uma pessoa muito melhor, né? Tenha uma boa noite e amanhã a gente tem mais uma aula, curso preparatório, às 9 horas. E na quinta-feira nós temos o nosso Evangelho no Lar. Aguardo todos vocês. Daqui a pouco esse vídeo vai estar aqui no YouTube. Ele vai ficar à disposição de vocês. Quem assistiu, compartilha, divulga, vai ajudar bastante o nosso trabalho. E é muito bom estar com vocês, né? Até amanhã, até uma próxima.